Menopausa. 6 fatores que aceleram sua chegada. Ainda que existam aspectos genéticos que não podemos controlar, também há fatores externos que podem influenciar a aparição precoce da menopausa, e é bom levá-los em conta. A idade em que a menopausa chega está pré-determinada desde o nascimento, e não é possível retardá-la. No entanto, existem fatores de agressão externos que podem antecipar seu aparecimento. Ainda que não esteja ao nosso alcance alterar o código genético, é possível se proteger e evitar hábitos nocivos. Além disso, é possível se preparar para viver esta nova fase da vida com total saúde e tranquilidade. A idade de tendência mundial para entrar na menopausa é entre os 50 e 51 anos. Apenas 1 de cada 100 mulheres iniciam a menopausa ao entrar nos 40 anos. Esta situação se dá quando a mulher adota maus hábitos em sua vida, ou quando apresenta elementos que aceleram sua chegada. Quer saber quais coisas não se deve fazer, e quais te afetarão irremediavelmente? Continue a ler e descubra. 1. Defeitos cromossômicos. Os problemas genéticos ligados ao cromossomo sexual X, como a síndrome de Turner e a síndrome do cromossomo X frágil, podem acelerar a chegada da menopausa. Essas condições fazem com que as mulheres nasçam com os ovários defeituosos. Esses conterão menos folículos saudáveis e muitos atrofiados. As causas genéticas são, geralmente, diagnosticadas quando as mulheres são ainda muito jovens, na maioria das vezes muito antes de entrarem na puberdade. É possível que existam casos de mulheres que se desenvolvam normalmente e iniciem sua menstruação na época correta, mas acabem entrando na menopausa antes do tempo. Por isso, visite regularmente seu ginecologista e realize todos os exames solicitados. 2. A radioterapia e a quimioterapia podem acelerar a chegada da menopausa. Os dois tratamentos têm como objetivo impedir o crescimento celular. No entanto, não só atacam as células malignas, mas também as que estão saudáveis. Por isso, entre outros efeitos colaterais, os tratamentos anticancerígenos podem levar a uma perda prematura dos ovários. Por outro lado, existem medicamentos que podem gerar a chamada menopausa química, que pode ocorrer independentemente da idade que se tenha. Um exemplo é o uso de um medicamento comumente indicado para casos de endometriose. Lembre-se de que, se tiver dúvidas, ou apresentar algum sintoma de menopausa, é importante falar com seu médico. Pergunte e entenda todos os efeitos colaterais dos tratamentos que receber. 3. Cirurgia de remoção do útero e ovários. A remoção cirúrgica de ambos os ovários provoca menopausa imediata. Os ciclos de uma mulher se detêm depois da cirurgia, e os hormônios diminuem rapidamente. Normalmente experimentam-se graves sintomas da menopausa, como calores e perda do desejo sexual. Algumas mulheres se submetem a uma esterectomia para remover o útero, mas mantêm seus ovários. Estas pacientes não entram na menopausa imediatamente, porque os ovários continuam fabricando hormônios. A única coisa que notarão é que, já que o útero foi removido, já não terão ciclos menstruais e não conseguirão engravidar. 4. Drogas e toxinas. A causa mais comum da chegada da menopausa é provocada pelo consumo de drogas e outras toxinas. O contato com pesticidas, álcool e cigarro está relacionado com o desgaste dos ovários. As mulheres que têm esses hábitos têm maior risco de menopausa precoce. Em média, estas pacientes entram neste estado 2 anos antes das que não fumam ou bebem. Por isso, deixar de fumar
e reduzir o consumo de álcool é muito importante. Praticar exercício físico também promove a saúde e ajuda os ovários a alcançar os níveis hormonais normais. Cabe mencionar que as pílulas anticoncepcionais não estão relacionadas à chegada da menopausa. 5. A epilepsia. As mulheres com epilepsia podem experimentar a diminuição do apetite sexual e problemas de infertilidade. Este problema também leva a uma mudança constante nas proporções de estrogênio e progesterona, fazendo com que as pacientes com epilepsia cheguem à menopausa antes do tempo determinado. É possível que isso se deva aos efeitos das crises em áreas do cérebro que regulam os hormônios reprodutivos. Além disso, o estrogênio favorece as crises, e a progesterona protege contra elas. Assim sendo, uma explicação lógica é que se gera um aumento do estrogênio com relação à progesterona, quando se produzem esses ataques. 6. Doenças autoimunes. A aparição e desenvolvimento de doenças autoimunes faz com que o corpo produza anticorpos, que começam a atacar os tecidos e os ovários, assim como os receptores de estrogênio. Tudo isso causa uma degeneração dos ovários e a chegada da menopausa. As doenças da tireoide e a diabetes estão presentes em cerca de 20% dos casos da menopausa precoce. Por isso, é muito importante que, caso sofra com uma delas, siga os tratamentos ao pé da letra. Existe também associação com doenças autoimunes não endócrinas, como vitiligo, anemia, lúpus, síndrome de Sjögren ou hepatite crônica, entre outras. As infecções pélvicas que atacam os ovários também podem ser uma causa. Prepare-se para a menopausa. A menopausa significa o fim da vida reprodutiva, e existem casos em que ocorre aos 20 anos de idade. Já mencionamos 6 fatores que aceleram a chegada da menopausa. Alguns deles são controláveis ou evitáveis, mas outros certamente afetarão. O que recomendamos é levar um estilo de vida saudável e cuidar da saúde. Foque nas coisas que podem ser controladas e trabalhe nelas.